Falar um pouquinho mais também de economia, porque não veio aquilo que era esperado, hein, Joel? Em relação à Redução da Selic. taxa de juros, né? Não era nem redução que era esperada por enquanto, mas uma sinalização, né? Algo que pudesse indicar que a Selic começaria a cair de fato em agosto. Pelo contrário, o Banco Central foi muito mais duro, falou em questões conjunturais no mundo que indicam para algo mais positivo aqui no Brasil, mas no mundo a situação ainda é mais complexa, pedindo calma, pedindo paciência. E aí que não ia fazer nenhuma redução da taxa de juros, pelo menos por enquanto. Claro que isso não foi bem recebido pelo governo federal. O presidente Lula está na Europa, então no horário, na manhã da Europa, madrugada aqui no Brasil ainda, ele falou sobre isso, disse que a postura do Banco Central é irracional e há um amplo descontentamento com isso. Não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. A Confederação Nacional das Indústrias está brigando com o Banco Central. A Federação das Indústrias de São Paulo, que é a maior do Brasil, está brigando com a taxa de juros. Os varejistas do Brasil, os maiores varejistas do Brasil, estão brigando com a taxa de juros. Os pequenos e médios empreendedores estão brigando com a taxa de juros. As pessoas que precisam de crédito para tocar a economia e tocar as suas atividades estão brigando com a taxa de juros, porque é irracional o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Bom, essa é a posição do governo, né? Outros integrantes do governo repetiram isso ao longo do dia. E a gente tem uma opinião aqui também, ô Joel, de alguém que entende muito do que está falando, né? O economista Antônio Correia de Lacerda, que já foi várias vezes entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes, dizendo que discorda do que foi dito ali pelo Copom na ata depois da reunião, né? Quando o Copom fala que a inflação é um risco, que tem incertezas de como vão ficar as novas regras fiscais. O economista discorda desse ponto de vista e diz que não vê evidências que justifiquem uma taxa tão alta com efeitos muito prejudiciais. Há consequências deletérias desse processo, não é? E que podem vir a jogar contra, porque, por exemplo, quando você empurra as empresas para uma situação de insolvência, de recuperação judicial, você está diminuindo a concorrência no mercado, né? E colocando o mercado na mão de poucas empresas, que aumenta o seu poder de formação de preços, né? E temos que lembrar também que juros representam custos para as empresas, para as famílias. Então também há um componente aí de custo elevado com a manutenção da taxa de juros. Quer dizer, resumindo, nada mais justifica uma taxa de juros num nível tão alto como é a praticada no Brasil. Bom, a nossa está em 13,75% ao ano, está assim desde meados do ano passado. Segundo Antônio Correia de Lacerda, pelo momento da economia brasileira, olha a diferença. Ele acredita que a Selic deveria estar no máximo em 8% ao ano. A próxima reunião do Copom agora é só em agosto, Joel. Eu argumentei isso com um cara de mercado, uma fonte importante. Esses caras que participam de reuniões e que têm informação, ele me disse que há uma certeza absoluta que é discutido entre eles. Agosto vai diminuir 0,25, setembro 0,25, outubro meio, dezembro meio. Termina o ano com 12,25. E a ideia é no ano que vem terminar 2024 com 8,5. Aí sim chegar nesse juros aí que o especialista acabou dizendo que seria o adequado para esse período que a gente está enfrentando agora. Mas até lá, muita água vai rolar ainda. Vai ter que ter muita paciência. Discussão e pressão também. Muita paciência e serenidade, como o Banco Central está pedindo. Vamos ver se o mercado vai ter essa paciência toda.